Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Alesp Cidadania. Na edição de hoje a gente vai falar sobre terapia CAR-T-cell, que é um dos tratamentos mais avançados da ciência no combate ao câncer. Olha, a tecnologia CAR-T consiste em reprogramar células de defesa do corpo humano para reconhecer células tumorais presentes no organismo. O método já havia sido testado em 2012 nos Estados Unidos, em uma menina de 6 anos que tinha leucemia linfoblástica aguda. Em setembro deste ano, a Anvisa autorizou, olha que notícia boa, a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan e também a USP, a iniciar um ensaio clínico no Brasil com um medicamento especial à base de células geneticamente modificadas, essas chamadas células CAR-T. Olha, a pesquisa é mais um avanço no tratamento contra o câncer. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento de produtos de terapias avançadas que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Olha, gente, para falar sobre esse assunto tão importante, sobre esse estudo clínico com a célula CAR-T, eu converso agora de forma remota com o coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto, Dr. Diego Villaclé. Seja bem-vindo, Dr. Diego. Oi, muito obrigado pelo convite. E com a gente aqui presencialmente, a Isabela Martina Ramos Ribeiro. A Isabela, ela é voluntária na ONG Oncoguia. Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom, ela vai trazer um depoimento muito importante, ela também é doutora e vai nos ajudar. Deixa eu voltar aqui com o doutor, doutor, o senhor está em Ribeirão Preto e queria que o senhor fizesse aí uma explanação inicial para a gente entender o que é um ensaio clínico, o que foi essa autorização, o que é essa terapia CAR-T, por gentileza. Bom, eu vou começar explicando o que é a terapia, então, Jeremias. É um tipo de terapia celular, quer dizer, a gente usa as células de defesa do sistema imunológico do próprio paciente e a gente treina, vamos dizer assim, elas em laboratório, a gente modifica elas geneticamente para que elas passem a reconhecer algum alvo, no caso nosso, de uma célula cancerígena, e combatam essa célula quando devolvidas para o sangue do paciente. Então, basicamente, a gente retira da corrente sanguínea do paciente os linfócitos, que são as células de defesa, leva eles para o laboratório, modifica, insere uma sequência genética nova neles, que faz com que eles produzam um receptor na sua superfície para reconhecer o tumor. Esses linfócitos passam a chamar CAR-T quando eles expressam esse receptor novo na sua superfície. E a gente direciona para que a gente quer esse receptor, né? No nosso caso aqui em Ribeirão Preto, nós desenvolvemos essa terapia direcionada a uma proteína que chama CD19, que está presente em células de câncer linfático, os linfomas não Hodgkin e a leucemia linfóide aguda. Então, quando a gente devolve esse linfócito CAR-T, já modificado, já treinado em laboratório para o paciente, ele vai, então, reconhecer essa proteína CD19 que está presente, então, nesses dois tipos de câncer, o linfoma não Hodgkin ou a leucemia linfóide aguda. Doutor, este ensaio clínico foi autorizado, né, pela agência e queria que o senhor situasse no tempo. Faz tempo que começou. Com a pandemia a gente aprendeu aos pouquinhos, né, como é que são esses ensaios, né, porque tem fases. Explica para a gente, porque esses pacientes, inclusive acentuar que essa terapia CAR-T, ela é só para cânceres relacionados à hematologia, né, no sangue. Então, assim, quando começou, quais fases, quem está participando, para quem tem esse câncer poder entender. Exatamente, esse é um ponto muito importante para a gente esclarecer, porque, como eu disse, ela é muito específica, a gente direciona o linfócito para uma certa proteína, então ela só funciona para os cânceres que têm esse CD19, que são os cânceres do sangue, linfoma e leucemia. Não funciona para nenhum outro tipo de câncer, no caso desse produto que estamos desenvolvendo aqui. Bom, e aí nós iniciamos o desenvolvimento disso
muito precocemente, por volta de 2013, 2014, logo depois que começou nos Estados Unidos o desenvolvimento, como você disse muito bem na abertura do programa. E em 2015, a gente estabeleceu esse programa de terapia celular aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto. A gente já vem de vários anos aqui na instituição de investimento em outros tipos de terapia celular, como transplante de medula, uma outra célula que chama célula mesenquimal. Então, a gente já tinha o know-how de trabalhar com células dos pacientes. E aí a gente desenvolve, então, esse programa de CAR-T, né? O programa de terapia celular com as células CAR-T. E a gente desenvolveu, então, a metodologia de fazer essa mudança genética nas células com tecnologia totalmente nacional, totalmente produzida aqui. Claro, teve toda uma etapa de desenvolvimento pré-clínico, que a gente chama, que são aqueles estudos in vitro, depois em modelos animais, até ir para estudos clínicos, que é testar essa aplicação em pessoas, tem uma etapa muito grande. A gente foi de 2015 até 2019 para demonstrar que era um produto seguro, eficaz, todas aquelas etapas aí que a gente também aprendeu na Covid, né? Nada vai para estudo clínico sem a gente saber que ele é seguro e eficaz, até que a gente tratou o primeiro paciente em 2019 aqui em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E foi muito bem sucedido. De lá para cá nós já tratamos outros 16, o total são 17 pacientes tratados com esse produto nosso. E a taxa de resposta nossa é muito surpreendente. Quase 87% dos pacientes respondem. E esses pacientes que trataram conosco, esses 17 até agora, eram pacientes no que a gente chama de em caráter compassivo. Eram pacientes que não tinham mais outras linhas terapêuticas, não tinha mais nada para ser oferecido, eles já tinham falhado a 3, 4, às vezes 9 tratamentos anteriores, e eles responderam muito bem ao tratamento com a terapia celular, com as células CAR-T. Mostrou também que é seguro, isso, e agora a gente está evoluindo para o estudo clínico. O estudo clínico é quando a gente vai testar tanto essa segurança quanto a efetividade num ambiente mais controlado. As pessoas têm de ter critérios para entrar para o estudo, tem que preencher aqueles critérios. Então, a gente controla um pouco mais essas variáveis para aí sim dizer que um estudo é, primeiro, seguro, né? Que uma droga ou um produto como é o nosso, ela é segura, para que a gente possa depois ofertar para a população, e depois eficaz. Então, o nosso estudo é um estudo fase 1/2, porque ele está vendo essas duas variáveis, tanto segurança quanto efetividade. Mas nada mais é do que testar isso na prática, num ambiente bastante controlado, esses pacientes sendo bastante rigorosamente seguidos, para a gente garantir esses parâmetros aí de segurança e efetividade do tratamento. Muito bem. Doutor, só explica um pouquinho melhor em questão do ensaio clínico, né? Porque a gente precisa frisar, é um tratamento aí do que a gente está tratando para os linfomas e também para a leucemia, esses cânceres, né? Nesta fase, quantos pacientes vão envolver? Não sei se o senhor já citou, porque o senhor citou a fase anterior. E como é que se dá esse procedimento agora em relação, me parece que são 80 pacientes. Isso. Serão 81 pacientes que vão ser tratados em 5 hospitais do estado de São Paulo, inicialmente, né? Então, em Ribeirão Preto, Campinas e na capital. Mas todas as células serão produzidas aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto. Então, os pacientes vão coletar os linfócitos nesses centros, mandam aqui para Ribeirão Preto, a gente produz a célula CAR-T e devolve para ela ser usada no paciente nesses hospitais. Vão ser 81 pacientes. A gente já teve a aprovação da Anvisa, que é uma etapa muito importante, que assegura aí todas as boas práticas que a gente está realizando, né, toda a qualidade do nosso produto, e que é uma iniciativa muito séria, né? Mas agora ainda falta a aprovação do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que deve estar em vias de ocorrer, para que aí sim, efetivamente, a gente possa incluir os pacientes e começar a tratar esses 81 pacientes. E quais são os critérios, doutor, para que esses pacientes participem? Os critérios ainda não estão... a gente não pode ainda divulgar sem a aprovação do Comitê Nacional de Ética, mas basicamente vão ser pacientes que tiveram
que têm essas doenças, ou linfoma não Hodgkin, ou a leucemia linfóide aguda, e que não responderam a 2 tratamentos anteriores. Basicamente é isso, mas tem alguma coisa a mais aí, tá? Muito interessante. Deixa eu só frisar aqui, eu queria saber, Dr. Diego Villaclé, ele é coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, possui residência médica em Clínica Médica e em Hematologia e Hemoterapia. É o senhor o coordenador desta pesquisa, doutor, aí em Ribeirão Preto, ou tem mais especialistas envolvidos? Olha, eu sou o coordenador, eu sou o investigador principal, né, da pesquisa, mas existem centenas de pessoas envolvidas nisso. Eu sou só a ponta do iceberg, né? Eu sou o médico quem trata eles, mas existe um grupo grande aqui de biólogos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, todo tipo de profissional que trabalha desde da produção dessas células no laboratório até nós médicos lá na ponta que vamos utilizá-las, mas são centenas de pessoas por detrás dessa iniciativa, né? Mas sim, aqui e a gente pode citar, por exemplo, o Dr. Dimas Covas, que é muito importante, é o idealizador de toda essa pesquisa, o Dr. Rodrigo Calado também, quem é um outro médico que participa aqui conosco, professor. Então, existem centenas de pessoas, eu sou só o representante aqui. Muito bem. Doutor, explica para a gente, então, porque o senhor falou que é uma parceria aí em Ribeirão Preto, né, o Centro de Hematologia, a USP, o Butantan. Qual é o papel de cada um nessa pesquisa? Nessa parceria foi muito importante para que a gente pudesse construir a fábrica de células. Então, a gente tem uma fábrica de terapia celular com os mesmos rigores aí de uma fábrica que produz medicamento, né? Ela é totalmente estéril e foi construída aqui em prédio público da Universidade de São Paulo, cedido para que o Instituto Butantan trouxesse esse know-how que eles têm de fábrica, né? Eles são os maiores produtores de vacina aí da América Latina, já tem um know-how de produção fabril. E a gente do Hemocentro entrou com a parte, vamos dizer assim, científica, né, do desenvolvimento do produto, da universidade junto aí. Então a gente juntou essas expertises da Universidade de São Paulo, do Butantan, e houve, claro, parceria de investimento financeiro dessas instituições para que a gente conseguisse construir a fábrica para realmente conseguir produzir essas células. Essa fábrica hoje está em pleno funcionamento, já validada pela Anvisa, pelos órgãos competentes, então a gente já tem as condições aí de produzir as células. O estudo clínico é uma segunda etapa, uma etapa onde nós vamos realmente provar, né, na prática que esse produto funciona e é seguro. E aí, para o estudo clínico, a gente está ainda buscando auxílio de verbas, financiamento, porque isso tudo é muito caro, né? Mas a grande parceria dessas 3 instituições que você citou foi no desenvolvimento e na construção dessa fábrica que a gente pode usar não só para o CAR-T-cell, mas futuramente para diversos tipos de terapia celular, terapias avançadas, não só para o câncer, né? Então, realmente, isso é uma grande inovação aqui em território nacional e coloca aí o Brasil na vanguarda dos tratamentos mais modernos da medicina aí. A gente é o primeiro, não existe outro centro como esse na América Latina. Então, é uma coisa que nos orgulha muito, essa parceria. Que bacana. Doutor, muito obrigado. A gente aproveitou praticamente esse bloco todo aqui para esclarecer a questão da terapia CAR-T, que é uma novidade e orgulha muito a gente, nós brasileiros, uma parceria da USP, Butantan e também Ribeirão Preto, ali por meio desse centro de hematológico, é isso, né, que fala, né? Bom, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão de saúde que trata desse tema, tem frentes parlamentares para debater. 50% de todos os recursos que os parlamentares têm, os 94, para direcionar recursos chamados de emendas impositivas,
são direcionados para a saúde. Então, o nosso envolvimento aqui é muito isso. Eu vou perguntar, se não der nesse tempo, nesse bloco, para o doutor, qual é a importância da Alesp debater e os seus parlamentares participarem disso, mas deixa eu passar aqui a palavra para a Isabela Martina Ramos Ribeiro. Obrigado por esperar aqui a nossa introdução, Isabela. A Isabela, deixa eu explicar. Ela é formada em fisioterapia, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pelo INCOR, é mestre e doutora em ciências de fisiologia humana pela USP, pesquisadora do grupo de pesquisa estratégia comportamental do CNPq e também pesquisadora e neurocientista em uma empresa privada aqui em São Paulo. Mãe da Maria Flor e do Benjamin, colocaram tudo isso no seu currículo aqui. Isso Seja é o muito que eu mais bem-vinda. me orgulho. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, posso? Claro, fique à vontade. Queria agradecer e dizer que é um prazer imenso estar aqui na qualidade de paciente e também na qualidade de cientista. Eu sou uma paciente de câncer de mama, estou ainda me tratando e eu sou cientista, eu gosto de divulgar a ciência e falar sobre isso. Então, eu gostaria de perguntar para o doutor agora, como eu sei que esse estudo que nós estamos falando aqui hoje, ele está totalmente direcionado para tumores hematológicos, né? E eu andei lendo bastante sobre essa terapia em outros tumores sólidos nos Estados Unidos, vi que existem alguns grupos já pesquisando. Eu queria saber como é que está o andamento, né, dessa terapia para outros tipos de tumores, para tumores sólidos. Como é que está, assim, para a gente poder ter esperança, né, de chegar à vez de todos os pacientes poderem tratar com uma terapia tão revolucionária assim? Muito obrigado, prazer te conhecer, Isabela. Muito obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta mesmo. E a grande esperança que a gente tem na terapia celular é que a gente consiga evoluir para tratar outros tipos de doença. Muitas vezes não só câncer, né? A gente tem alguma coisa com doenças autoimunes também sendo tratadas, doenças infecciosas, com esse treinamento, essa modificação que a gente pode fazer no nosso próprio sistema imune. Então, o nosso pipeline aqui de pesquisa não se restringe só a esse tipo de tratamento, que nós estamos mais avançados. Esse já está, é como se fosse uma corrida, né? A gente tem vários tratamentos, alguns em fase inicial, começando a corrida, mas esse com o tratamento dos linfomas e leucemias, como eu disse, a gente já tem um tempo aí de estrada e ele é o que está mais pronto para que a gente possa levar para a sociedade num estudo clínico como esse e depois, se tudo correr bem, disponibilizá-lo para o SUS, né? Esse é o nosso objetivo. Mas a gente tem outros tratamentos aí, Isabela, sendo testados para outros tipos de câncer, com outros tipos de célula que não só a CAR-T, muitos já com resultados promissores, mas ainda longe da gente levar na prática. Quero deixar isso bem claro, porque senão daqui a pouco o pessoal começa a querer se inscrever. Não é bem assim, né? A gente tem todas as etapas aí da ciência que precisam ser cumpridas. Mas como você disse, nos Estados Unidos tem algumas coisas já para outros tumores sólidos. Para o câncer de mama, infelizmente, os resultados não são muito bons ainda. O tumor sólido ele tem uma particularidade que esse linfócito, quando a gente devolve no sangue, ele não consegue adentrar totalmente dentro do tumor. Ele é inibido muitas vezes, então ainda a gente está tendo de lidar com esse tipo de particularidade dos cânceres que a gente chama de sólidos, que são esses outros, pulmão, próstata, mama, enfim, gástrico, intestinal, todos eles. Existe uma certa ação inicial da célula CAR-T, mas ela acaba sendo inibida pelo próprio tumor. Quer dizer, o tumor ainda escapa da gente. A gente está trabalhando ainda em melhorias nesse processo aí, para que possa trazer esse bom resultado que a gente teve nos tumores de sangue também para os outros tipos de tumor. Mas realmente o que você disse é uma esperança. A gente espera sim que essa mesma tecnologia, com a melhoria no futuro, possa ser usado para outros tipos de doença. Eu acho que esse é só o começo, né? Esse estudo que nós estamos desenvolvendo é só o início, é o primeiro tipo de doença que a gente efetivamente consegue tratar com a terapia celular. Muito bem. Doutora Isabela,
Fica à vontade para divulgar a sua rede social. No segundo bloco eu vou aprofundar mais com a Isabela, porque ela tem, principalmente no Instagram, ela é muito ativa para falar sobre o câncer, né? Ela é voluntária na Oncoguia, uma ONG muito querida que já teve aqui na Alesp. Mas eu vou passar mais uma perguntinha para o doutor ainda nesse bloco, que a gente ainda tem 3 minutinhos. Mas se quiser divulgar, e o que a senhora achou da resposta dele? Eu achei incrível. Eu sou entusiasta da ciência, eu defendo a ciência brasileira. Eu sempre brinco que as pessoas têm um costume, né, de chamar o paciente oncológico de guerreiro, e eu, na qualidade de paciente, mas na qualidade de cientista, eu sempre falo que guerreiros são os cientistas mesmo, que trazem essa esperança, né? Então, isso para mim é mágico, é incrível poder estar aqui, ouvir sobre isso, porque não importa que não é o tipo de tumor que me visitou, né, do qual eu tratei e trato ainda, mas imaginar que as pessoas vão ter acesso em breve a um tratamento como esse me deixa muito feliz. Eu trago ciência com afeto, esse é o meu objetivo, falar um pouco mais de ciência com afeto no meu Instagram, é @isamartina, Isa com Z, Isa Martina. Eu tenho um blog que eu coloco muitos textos, e é isso, estou nas redes sociais e sou voluntária do Oncoguia com muito orgulho, uma ONG que me orgulha muito participar, e a gente vai falar mais, né? Como é que chama no Instagram? @Isamartina, Isa com Z. Isa com Z. @Isamartina, você encontra ela, dá serviço lá para ela, que ela gosta de falar sobre o tema. E já tem muitos seguidores, é muito bom trazer a ciência. A Alesp também está sempre sintonizada. Doutor, antes de ir para o intervalo, dá para falar um pouquinho, rapidinho, sobre os desafios desta pesquisa, como é que tem sido? Porque é uma coordenação, é muito ampla, é um trabalho gigantesco, né? Quais são os desafios que vocês têm enfrentado nessa pesquisa e nesse tratamento clínico? Como é que é? Fase 1. Fase 1 da terapia. CAR-T. CAR-T. Olha, os desafios são muitos, mas o que eu posso te dizer que a gente tem enfrentado mais agora é, obviamente, financeiro, financiamento desse estudo. O estudo clínico custa milhões. Para a gente fazer em 81 pacientes, nós vamos provavelmente ter de gastar milhões, do qual o Hemocentro de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, infelizmente não dispõe. E como não é um tratamento financiado pelo SUS, a gente acaba que não tem da onde retirar esses recursos, e é isso que nós estamos buscando, tentando levar o Ministério da Saúde em canais como esse na Alesp. Seria ótimo se a gente tivesse alguma emenda parlamentar, como você disse, né, algum recurso destinado para isso, porque isso é muito caro. Não só produzir o produto, mas a gente monitorar esses pacientes com o rigor de um estudo clínico é muito caro. Esse, então, é o principal desafio que nós temos enfrentado agora. Quer dizer, nós superamos uma série de coisas aí, como a construção da fábrica, e aí a parceria com o Butantan foi super importante, isso nos permitiu construí-la, mas agora a gente tem outros desafios pela frente, que é principalmente conseguir levar a cabo esse estudo clínico. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Estamos falando aqui no Alesp Cidadania sobre essa terapia CAR-T-Cell, que é uma novidade no Brasil, encampada aí pela USP, Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto, e que o Dr. Diego Villacler, que é coordenador médico desse Hemocentro, gentilmente aqui nos atende. A gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai falar mais da participação da Assembleia, da participação da ciência, da questão dos recursos, né? Quanto tempo deve demorar todo esse ensaio clínico e essas fases, né? O que os pacientes dessa doença podem esperar? Eu volto já já. A Alesp Cidadania está de volta. Você que acompanhou o primeiro bloco, você viu que pesquisa interessante. A gente está falando aí da terapia CAR-T-Cell, né, para cânceres hematológicos, que englobando aí linfoma e também leucemia. A gente conversava com o representante do coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto, Dr. Diego Villacler, e a gente volta agora com ele. Doutor,
Em relação às fases, o senhor já explicou no primeiro bloco, mas para quem começou a acompanhar a gente agora, nós vamos ouvir alguns depoimentos, né, de duas pessoas que participam. O senhor pode situar para a gente aí, então, que fase que eles participaram deste estudo? O estudo clínico, como eu disse, a gente está em vias de iniciar, mas a gente já tratou 17 pacientes, que é o que a gente chama em caráter compassivo, que eram pacientes que já tinham falhado a outros tipos de tratamento, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula, e não tinham outra alternativa terapêutica. Esses pacientes nos procuraram e eles foram tratados no que a gente chama de caráter compassivo, quando não existe outra alternativa terapêutica disponível. Que legal. Então vamos aos depoimentos. A gente vai ouvir primeiro o depoimento do Paulo Peregrino. Depois a gente vai ouvir o da Aline Oliveira. Vamos lá. Obrigado aí por vocês estarem aqui, né? Então, como é que foi a minha experiência com CARTICEL? Bom, eu sempre acreditei que em algum momento eu ia ter uma oportunidade de viver, uma oportunidade de cura, ou de cura não, mas alguma coisa que me ajudasse. Fiz todos os tratamentos possíveis, né? Quimioterapia, dezenas de quimioterapias, fiz transplante de medula óssea, mas o meu linfoma não regredia, sempre voltava e avançava. Então, o CARTICEL foi a luz no fim do túnel para mim, né? Eu estava para entrar em cuidados paliativos. Então, a primeira coisa foi uma experiência fantástica, naturalmente, que isso me salvou a vida, né? A segunda coisa, eu sempre fui muito focado, sempre defendi muito o conhecimento e a ciência, né, como sendo instrumentos fundamentais para a gente, como sociedade de uma forma geral. Então, na hora que me falaram que era um tratamento inovador e que tinham sido feitos apenas estudos compassivos dentro da universidade, eu na mesma hora aceitei, né, se fosse aprovado naturalmente, mas eu aceitei de antemão participar, porque eu sabia que a partir dali do monitoramento do meu caso, isso poderia servir para outras pessoas no futuro não terem que passar por alguns dramas que eu passei, né? Então a ciência tem isso, né? Ela trabalha dessa forma e eu me senti muito orgulhoso até de participar disso. Nunca desacreditei, não só que aquilo iria me ajudar, a me curar, enfim, a me salvar, né, naquele momento, como também sempre tive muita fé, né? A fé e a ciência sempre me acompanharam. Então, eu acho que tem isso e tem também outro lado, que eu acho que a campanha de repercussão que teve isso, involuntária da minha parte, porque eu nunca pensei que tivesse tanta repercussão, na verdade, isso aí ajudou bastante a resgatar na cabeça das pessoas a importância da ciência, a importância do SUS, a importância do conhecimento, né? A gente passou por uns anos aqui, até esse ano, que isso ficou meio tipo que enterrado na cabeça, meio tipo numa caverna, né? Isso foi muito ruim para a gente. Então agora a gente está resgatando. Eu acho que eu fui personagem voluntário junto com o Dr. Wanderson e junto com o próprio resultado do tratamento CARTICEL, desse resgate que está sendo feito na cabeça das pessoas diante de tanta repercussão das milhares de mensagens que eu recebo e tudo. Então eu acho que valeu muito a pena e hoje em dia eu tô bem. Só o fato de não ter que ficar à mercê ou refém das minhas idas e vindas aos hospitais, né, por causa de emergências eventuais, hoje eu estou absolutamente tranquilo que, salvo uma intercorrência muito grave, eu vou estar aqui fazendo minhas coisas aqui em casa sem ter que a qualquer momento voltar para o hospital, tá bom? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Aline, eu tenho 26 anos, atualmente sou estudante de Ciências Contábeis e eu sou de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Em maio de 2019, eu fui diagnosticada com leucemia, LLA do tipo B. E aí, como na minha cidade não tem tratamento, eu me mudei para Ribeirão Preto e fiz todo o meu tratamento no hospital da USP de lá. Eu fiz 9 meses de quimioterapia e logo depois um transplante de medula, que eu falo que foi a parte mais difícil do meu tratamento, porque o paciente fica muito debilitado, eu particularmente tive algumas intercorrências, então foi bem difícil. Porém, depois desse tratamento, eu consegui voltar para casa. Só que 9 meses depois, eu recaí, a doença voltou. E eu confesso que eu fiquei sem esperança, porque eu achei que não tinham mais outro tratamento para mim.
Porém, o meu médico, Dr. Renato Cunha, veio com um tratamento inovador, que foi a terapia celular, o CAR-T. No começo eu não acreditei muito no tratamento, eu não acreditei que ele fosse ser capaz de me curar. Porém, eu fiz a coleta das células e eles injetaram as células de volta em mim 3 meses depois. E eu confesso que logo depois que eu fiz o tratamento, 24 horas depois eu já me senti uma outra pessoa. Foi sensação de cura. Eu falo que a terapia é como se fosse uma mágica, porque você começa a sentir os efeitos bons tão rápido que é inexplicável. Eu falo que só quem fez sabe do que eu tô falando. E eu tô muito feliz e eu sou muito grata por esse tratamento ter chegado ao Brasil, ter sido aprovado. E que muitas outras pessoas vão poder fazer. Isso me deixa, assim, eternamente grata. A gente que agradece esse depoimento tão interessante. Doutor, a gente ouviu aí o Paulo e também a Aline. O senhor deve ter acompanhado. Ele falou, principalmente o Paulo, em relação à importância da ciência, né? Fala um pouquinho dos bastidores, como é que... O senhor já falou no primeiro bloco os critérios, né, para participar, né? Mas como é que é isso? Porque a pessoa pode se sentir um pouco insegura, né? Mas ele afirmou, eu confio muito na ciência. Mas, lógico, é uma questão experimental, né? Por favor, aborda um pouco isso para a gente. Sim, ainda o nosso produto é experimental, mas já existe no Brasil, inclusive, o produto comercialmente disponível, que 2 indústrias farmacêuticas fazem a mesma coisa que estamos fazendo, só que ao custo de 2,5 milhões de reais por tratamento. Esses linfócitos são levados para o exterior, aí, em fábricas, ou nos Estados Unidos ou na Europa, eles são lá modificados geneticamente e voltam aqui para serem fundidos nos pacientes. Então, a técnica em si, a tecnologia em si, já não é experimental, né? O que é experimental é o nosso produto desenvolvido aqui em território nacional, com tecnologia 100% nacional, que a gente tem o objetivo de disponibilizar ao Sistema Único de Saúde. Você deve imaginar que 2,5 milhões por tratamento, poucas pessoas vão poder pagar. Muito dificilmente a gente vai conseguir colocar acessível no Sistema Único de Saúde. Esse custo aqui conosco é muito menor, por ser feito todo aqui com tecnologia nacional, em território nacional, e aí sim é o que a gente deseja, então, colocar no Sistema Único. Então, na verdade, é um estudo clínico, mas de uma tecnologia que já tem, já é consagrada, vamos dizer assim, já tem dados suficientes para dizer que ela é, sim, muito efetiva, inclusive mais do que os tratamentos convencionais, em muitos casos, e é segura. Então, por isso que eu ficaria mais tranquilo, como o próprio Paulo deve ter ficado, quando ficou sabendo da nossa iniciativa. Obviamente, deve ser comprovado isso no estudo clínico, mas é uma tecnologia que já está há alguns anos aí aprovada, tanto na Anvisa, FDA, que é o órgão regulador americano, na Europa, enfim, não é uma coisa tão nova assim. Doutora Isabela, quer complementar com alguma coisa? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma terapia que já existe, né, e que já é usada em outros países, mas, mais uma vez, trazer para o SUS, né? A ideia de trazer um tratamento que seja mais acessível para a grande maioria das pessoas, que são as que usam o Sistema Único de Saúde, é incrível. Então, a gente falar sobre ciência, mostrar que a nossa ciência, sim, né, ela consegue fazer, a gente tem tecnologia e pessoal capacitado para fazer isso, para reproduzir isso que está sendo feito em outros países, mas como na qualidade de paciente, eu fico muito orgulhosa, eu fico muito feliz em imaginar que mais e mais pessoas terão acesso a uma terapia dessa em breve, tomara. Sim, o impacto social disso deve ser muito grande. Doutor, a senhora também é uma cientista e essa pergunta vai para o doutor também. Ele falou no primeiro bloco em relação a recursos, porque é uma fase que vai se gastar milhões de reais, né? Existe um debate internacional assim que diz o seguinte, da participação do governo na pesquisa. No Brasil tem um debate muito amplo sobre isso. E um dos vieses é o seguinte, o governo ajuda, porque em muitos países que a tecnologia é desenvolvida, o governo põe dinheiro sim,
Mas existem contratos que falam, olha, a indústria farmacêutica, a gente vai colocar dinheiro, mas depois que vocês desenvolverem, vocês têm que dar um retorno para a sociedade disso também. Muitas vezes esse é o debate, é o diálogo que tem que haver. A senhora acredita nesse aprimoramento? É claro que a gente está falando de coisas que talvez ultrapasse o nível da Assembleia Legislativa de São Paulo, talvez seja mais em nível federal, mas também nós temos institutos de pesquisa aqui em São Paulo. Como é que a senhora vê essa questão de formular um debate que a pesquisa possa ser incentivada pelo Estado e depois retornar, você conseguiu desenvolver, está ganhando dinheiro com isso, então você contratualmente tem que devolver uma parte para o Estado. Qual é a opinião da senhora? Eu acho muito interessante, acho muito importante a gente falar sobre isso, até porque a gente desmistifica muita coisa sobre a ciência, porque como a maior parte das pessoas não compreende os processos por trás de um estudo como esse, né, que com toda certeza começou há muitos e muitos anos atrás, com uma célula e depois com animais, e novos animais e animais mais complexos, e só depois de muitos anos que a gente consegue trazer isso para as pessoas. Então é super importante a gente dizer que por trás de uma pesquisa existe muito trabalho, um trabalho muito sério, como o doutor falou ali, né, que está esperando agora a aprovação de um comitê de ética. Então, são coisas que a população, no geral, não entende muito. É importante a gente dizer que muitas das pesquisas aqui no Brasil são feitas dentro de instituições públicas. Então, é importante a gente tirar um pouco o papel das grandes farmacêuticas, e eu estou falando da população leiga, porque ainda, infelizmente, muita gente acredita que a indústria farmacêutica comanda, né, os tratamentos. E a nossa ciência é uma ciência séria, uma ciência de qualidade, que pode sim, e a gente tem que trazer cada vez mais isso para que seja de conhecimento de todo mundo. É importante que a gente tenha apoio dessas empresas particulares, mas nós precisamos ter ali os órgãos públicos envolvidos. Então, é uma discussão que a gente precisa levar adiante e principalmente trazer para conhecimento público, né? Fazer com que isso chegue às pessoas, para que elas tenham conhecimento de como são feitos os estudos científicos. Muito bom. Doutor Diego, quer complementar? Não, eu concordo totalmente com o que a Isabela disse, mas só para você ver que, apesar de ser milhões que a gente vai gastar nesse estudo, se eu fosse tratar esses 81 pacientes com o que existe comercialmente disponível, iria me custar, ou para o Sistema Único, se a gente pensar que mais de 70% da nossa população é atendida no Sistema Único de Saúde, ia custar 202 milhões e meio de reais. Eu não estou nem pedindo tudo isso para tratar esses pacientes dentro de um estudo clínico. E outra, isso, além de se pagar, né, um estudo desse propriamente já se pagar, é um investimento em depois a gente escalonar isso aqui para centenas, até milhares de pessoas. Então, apesar de parecer muito caro, muito longe da realidade, os cofres públicos iam gastar muito mais do que isso se a gente fosse tratar esses 81 pacientes, veja. Por isso que a ciência se paga, o investimento em ciência, ele se paga muitas vezes com um tempo curto, como eu estou te demonstrando aqui. Muito interessante, doutor, porque essa questão dele se pagar, e eu acredito que, como o senhor já colocou, é um estudo, a ciência ela sempre caminha com outras universidades de outros países, né? E o Brasil tem que ser colocado nesse caso aí na frente, então é muito importante que essas pesquisas não parem, né? E que esse debate seja feito aqui em âmbito estadual e em âmbito federal também. Doutor, quando a gente fala desse universo de câncer, vou colocar assim, acho que eu estou até usando o termo errado, câncer no sangue. São muitas pessoas, não sei se o senhor tem algum número específico, é um universo abrangente, o que percentualmente dentro dos outros cânceres, como a doutora trouxe aqui, sólidos, né? Do que a gente está falando em números? O linfoma, ele é o 8º e o 9º câncer mais comum na população brasileira, nem é o mais comum. A leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum na população pediátrica. Então, apesar de o número não ser muito grande, eles são problemas que realmente afligem nossa população aí, né? E pessoas que não respondem ao primeiro tratamento, seja com linfoma ou com leucemia, a gente estima mais ou menos 2.500 pessoas nessa situação no Brasil para linfomas
e mais umas 2.000 e poucas para a leucemia. Então, nós estamos falando de quase 5.000 brasileiros aí todo ano que poderiam já se beneficiar dessa terapia só para linfomas e leucemias. Muito bem. A doutora Isabela, que é uma pesquisadora também, vai falar agora um pouco para a gente do trabalho que ela tem nas redes sociais, porque isso aqui é só um pedacinho do universo que você pode participar desse debate como estudante, como professor, como paciente, né? Explica para a gente, você é voluntária na Oncoguia e tem um trabalho seu que acho que aí é pessoal, né, nas redes sociais. É isso. Então, eu sou voluntária da Rede Oncoguia, da ONG Oncoguia, uma ONG que eu me orgulho muito, porque é uma ONG muito séria e a gente está o tempo todo se preparando enquanto voluntário, eles se preocupam muito com isso, para a gente passar informação de qualidade, informação verdadeira para as pessoas. E no meu Instagram eu falo muito sobre a minha história e falo muito sobre ciência, porque eu realmente acredito que a gente precisa aproximar a ciência das pessoas. Eu fico muito grata de poder daqui falar sobre uma coisa assim tão revolucionária, porque sim, é revolucionária para muitas pessoas. Imaginar que isso pode abranger muita gente. Eu falo que todos os dias eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão desesperadas, porque a grande maioria faz tratamento pelo Sistema Único de Saúde, muita gente enfrenta outros problemas e a gente está lá, a gente é um grãozinho de areia, eu sou um pedacinho dessa história toda, mas eu sempre digo que quando a gente ajuda uma pessoa, na verdade a gente está ajudando todo mundo que está no entorno dela, sofrendo pelo que ela está passando, porque quem ama essa pessoa está sofrendo pelo que está acontecendo ali. Então, eu falo muito sobre ciência, porque eu realmente acredito que o conhecimento tira a gente do escuro. Eu trago informação com uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem por que ela está passando mal com a quimioterapia, por que precisa fazer radioterapia. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar e eu gosto de tentar traduzir, né, o que parece muito difícil, mas para as pessoas terem a capacidade de entendimento sobre a sua própria doença, né, sobre o seu próprio problema. Então, eu já falei sobre essa terapia no meu Instagram há um tempo atrás, logo que chegou aqui no Brasil e as pessoas começaram chegaram as informações aqui no Brasil, as pessoas começaram a especular. E aí o meu objetivo é trazer todo mundo, gente, é assim que funciona, o que a gente pode ou não esperar. Então esse é o meu trabalho nas redes sociais como voluntária, é trazer a minha história de superação, né, mostrar que existe uma vida depois do câncer que não é fácil, mas ela é possível. Né? E tentar trazer para as pessoas uma luz, assim, um conhecimento sobre o que acontece dentro do próprio corpo. Sabe? O que chega mais de dúvida para você ali na rede social? Como o meu tratamento foi com o câncer de mama, né? Inclusive acho importante a gente falar aqui que o câncer de mama passou o câncer de pulmão como o câncer mais diagnosticado no mundo, isso em 2020, são dados da Organização Mundial da Saúde. Eu dou palestras, né, no Brasil todo. Hoje eu dei uma palestra de manhã para falar sobre isso, porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo, é o câncer mais diagnosticado no mundo desde 2020 e, enfim, nós precisamos falar mais sobre isso. Então, basicamente, o que a grande maioria das pessoas pergunta é sobre diagnóstico precoce, né? Porque muito se fala em autoexame, mas a gente sabe que o autoexame, né, o autoconhecimento das mamas você faz para conhecer a sua mama, conhecer o seu corpo, mas ali você precisa encontrar um tumor que já existe. Que já existe, né? então, Um tumor que já é palpável. Jamais descartaria o exame, né? Então, o que eu sempre trago muito é sobre a importância de fazer o diagnóstico precoce, porque o câncer, ele tem cura. O câncer, todos os tipos de câncer, né? São doenças que podem sim ser curadas, mas a gente precisa falar cada vez mais em diagnóstico precoce. Quanto antes a gente encontrar, mais chance a gente tem de tratar e curar. Então, para o câncer de mama, sim, ainda não existe a terapia com as células T, né, CAR T-cells, mas assim, existem outras terapias que funcionam e são importantes e que eu preciso, o meu objetivo, né, é tentar desmistificar tudo que tem em volta ali do câncer, né? Porque existe tratamento, existe acompanhamento e a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. É o que eu tento fazer todos os dias ali, né? Tentar mostrar para as pessoas o que a ciência é capaz de fazer e tentar mostrar para as pessoas o que a empatia e o autocuidado também são capazes de fazer. Você sabe que eu vi, viu, doutor, um vídeo na internet de uma menina que dizia assim, olha,
eu buscava muitos seguidores, né? E quanto milhões de pessoas eu tinha para falar, eu ficava mais feliz. Depois eu comecei a perceber que se eu falasse para um público menor, mas se a minha mensagem fosse importante, mudasse uma pessoa, eu vi que era muito mais importante. E esse acho que é um pouquinho do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, na TV Alesse, quem nos acompanha, de entender desse universo e para essa pessoa que está passando por esse problema, essa mensagem é muito importante. Deixa eu voltar com o doutor rapidamente, nosso tempo está acabando. Doutor, se alguma coisa de utilidade pública que a gente não falou em relação à terapia, fica à vontade. A doutora chamou a atenção aqui, apesar de ser outro câncer, a questão do diagnóstico precoce, né? Mas faz um resuminho aí para quem está nos acompanhando agora desta terapia, o que se pode esperar, quanto tempo ainda ela deve se desenvolver, para as pessoas que têm este tipo de doença poderem se inteirar melhor. Acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar é que realmente nesse momento a terapia CAR-T só funciona para esses dois tipos de câncer, né? O linfoma não Hodgkin B e a leucemia linfóide aguda B. Infelizmente, ele não tem qualquer benefício ainda. Lembra que eu falei lá no começo, ele é muito específico, né? Ele é desenhado para ensinar a célula, o linfócito, a combater um tipo específico de câncer. Então, obviamente, a gente já tem estudo com outros tipos de câncer. Isso no futuro, com certeza, vai ser importante, e eu acredito que tenho esperança que a gente traga isso no futuro, mas nesse momento o que a gente consegue oferecer é para esses dois tipos de doença. E o estudo clínico está em vias de ser aprovado, né, finalmente aí pelas instâncias regulatórias, o Comitê de Ética Nacional. Então ele deve estar se iniciando nos próximos meses, a gente espera concluir o recrutamento e o tratamento desses pacientes, desses 81 pacientes, em 1 ano. Eles vão ser seguidos por 5 anos, mas a gente acredita que em 1 ano, mais tardar aí começo de 2025, a gente já tenha os resultados preliminares desse estudo, que aí sim a gente consiga pleitear a inclusão desse tratamento no Sistema Único de Saúde. Acho que esse seria um papel muito importante da Alesp nos apoiar nessa. Não só, eu falei muito de recurso, mas a gente vai ter uma outra etapa para cumprir depois no final, que é incorporá-lo no Sistema Único de Saúde, né? Quem vai financiar, como vai ser o financiamento, e aí a Assembleia Legislativa pode nos ajudar tanto com o arcabouço aí legislativo, mas também na negociação com as secretarias de saúde e até Ministério da Saúde, né? Eu espero que vocês possam participar aqui. Nós temos a Comissão de Saúde aqui na Assembleia Legislativa, nós temos frentes parlamentares que debatem diversos temas relacionados à saúde e à pesquisa aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, o senhor já fica convidado para nos esclarecer tecnicamente, que a frente parlamentar, doutor, é justamente para isso. A comissão, ela analisa os projetos e a frente parlamentar, ela faz uma discussão com vocês, então, com deputados, com especialistas, e depois, no final, faz um relatório e encaminha, por exemplo, para a USP, enfim, né, para que essa pesquisa, por exemplo, possa dar andamento. Doutora, eu já retorno rapidamente com o doutor, mas fique à vontade se a senhora quiser dar um recado final. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero mais uma vez levar essa mensagem de esperança, né? Por mais que nós tenhamos falado várias vezes aqui que esse tipo de terapia é para um tipo específico, 2 tipos específicos de câncer, nós estamos num momento da ciência que a gente descobre cada vez mais novas terapias, um diagnóstico não é o fim, né? Muito pelo contrário, é uma nova vida, são muitos desafios, mas eu queria deixar uma mensagem aqui para todas as minhas onco-friends, minhas amigas, né, do mundo do câncer, que você não está sozinha. Eu falo sobre isso no meu Instagram e muitas outras meninas falam sobre isso. A ONG Oncoguia também tem o portal Oncoguia, que os pacientes podem entrar em contato e dúvidas eles podem levar. Tem um telefone que eles podem ligar para falar sobre leis e acesso e qualquer dúvida também relacionada ao tratamento. Então, a Oncoguia faz um trabalho muito importante e eu espero poder ajudar da forma que for, a forma que eu puder, eu estou disposta e quero agradecer mais uma vez a oportunidade. E parabenizar o doutor, parabenizar e desejar sucesso nesse tratamento e todas as pessoas que estão envolvidas. Eu desejo muito sucesso. Doutor? Obrigado, não, agradeço. As palavras são muito importantes. Acho que
eu estou vindo aqui trazer uma luz, mas, como você disse, tem muitas outras luzes aí, né? Para todos os outros tipos de câncer. Não é um diagnóstico fácil, a gente ter de conviver com isso, mas, como você disse, não é o fim, né? A gente tem vários percalços aí, mas com certeza, com apoio, com informação, como a gente está levando aqui, a gente consegue vencer isso juntos. Muito obrigado, Dr. Diego Villacler, falando direto de Ribeirão Preto, coordenando aí à frente do Instituto de Hematologia, né, do Centro de Hematológico lá em Ribeirão Preto, né, o Hemocentro, na verdade, nos esclareceu bastante aí sobre essa pesquisa. Obrigado mesmo, viu, doutor? Obrigado bastante, então, também a nossa colega aqui, Isabela Martina Ramos, doutora aqui voluntária, acompanha ela nas redes sociais. E eu termino aqui com as palavras do Paulo, que você viu no depoimento, né? Eu tenho fé e eu acredito na ciência, né? Então, acho que é uma palavra muito interessante aí do Paulo para a gente encerrar. Olha, muito obrigado pela sua companhia, mande suas sugestões e veja este programa no YouTube, tá bom? Até a próxima edição.